Fala pessoal, eu sou o Guilherme, estou aqui para compartilhar nesse vídeo dicas importantes de como você pode responder à prova de português do exame de seleção. Você não deve ir fazer a prova do IFRN sem antes ter definido uma estratégia de como você vai respondê-la. Então é nesse quesito que eu quero te ajudar. Acredito que a maioria de vocês já sabe, mas vale a pena reforçar. A prova do IFRN é composta de 2 a 4 textos, logo em seguida vem 20 questões de português, 20 questões de matemática e a produção textual, que é a redação. Falando especificamente da prova de português, a maioria das questões é de interpretação de texto. De que texto? Dos textos que aparecem nas páginas iniciais. E ainda te digo mais, a maior parte dessas questões de interpretação de texto é referente ao primeiro texto, que normalmente é o mais longo. Percebendo isso, como que eu particularmente indico que vocês iniciem a prova? Leia apenas o texto 1 e depois vá responder as questões de português. Com isso, você vai conseguir responder pelo menos metade da prova de português, umas 10 questões, sem precisar ler o texto 2, o texto 3 ou o texto 4. E por que eu fazia isso? Para evitar que a minha interpretação referente ao texto 1 fosse influenciada pela minha interpretação dos outros textos. Dessa forma, o meu raciocínio ficava todo concentrado na interpretação referente ao texto 1. Mas antes que você defina isso como sua estratégia para iniciar a prova, pratique em simulados e em outras provas antigas para você se apropriar dessa estratégia. Enfim, continuando a nossa estratégia, você só vai voltar para ler o texto 2 depois que aparecer a primeira questão que envolve esse texto. Normalmente vai aparecer assim, de acordo com o que você leu no texto 2, ou então vai aparecer um trecho do texto 2, e daí você volta e lê todo o texto 2. Da mesma forma é com o texto 3. Quando aparecer a primeira questão que envolve o texto 3, você volta para as primeiras páginas e lê todo o texto 3. Você vai perceber que só vai ser necessária a leitura do último texto nas últimas questões de português. Então, por isso que a gente não precisa ler ele lá no início da prova. Então, a gente já conseguiu elaborar uma estratégia de como fazer a prova de português. Mas antes que a gente encerre esse vídeo, tem mais uma dica super importante que você precisa saber. E a dica é o seguinte, galera. Antes de você responder qualquer questão de interpretação de texto, é interessante que você volte lá nos textos, lá nas primeiras páginas, e procure um trechinho do texto, ou se no caso for uma charge, um cartoon, procure algum elemento da imagem que justifique a sua resposta naquela alternativa. E é interessante que você grife esse trecho, tá certo? Isso vai te dar muito mais confiança na hora de responder a questão. Essas dicas que eu estou passando para vocês me ajudaram muito a alcançar o resultado que eu obtive. Eu errei apenas uma questão da prova de português, e eu espero que elas te ajudem também. Qualquer dúvida referente a essa estratégia, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Se gostou do vídeo, se gostou da estratégia, se quiser treinar em simulados ou provas antigas, compartilha para o seu amigo também, para vocês dois serem aprovados juntos e estudarem juntos no IFRN.